Bem-vindo a mais uma meditação diária e hoje nós vamos fazer a nossa meditação costumeira. Hoje nós vamos meditar com o tema Ele se fez pecado por nós. Vamos à meditação. Jesus Cristo, quando ele se reuniu com o povo em cima de um monte, ele ensinou, ele explicou vários assuntos. Então, depois de horas, naquele momento, entre ele, os discípulos e o povo, eles desceram do monte. E é quando Cristo ele tem um encontro maravilhoso. Quando ele desceu do monte, uma multidão o seguia admirado por tudo que ele falara e fizera ali em cima. Os olhos do povo brilhavam, as raízes de uma adoração explícita de todo aquele aglomerado de pessoas. Mas essa adoração estava contida pela tradição deles. O povo descia e a cada metro que se distanciavam do topo do monte, a glória se desfazia de seus rostos. O calor da cidade, imercida no pecado, os sufocavam, levando embora a brisa suave da graça que no topo os envolvera. E eles desciam. A adoração que em seus peitos esquentava a alma se esfriava enquanto seus corpos ardiam por desejos temporais que a cidade guardava a todos. E eles desciam, sem imaginar que a seu encontro estava a caminho a abominação e a representação de toda a iniquidade, e subia às pressas, sem ao menos se importar com o que haveria de encontrar e que respostas teria para as suas necessidades. Que resposta aquele homem ouviria? O povo descia lentamente. Enquanto aquele homem, coberto pelo opróbrio da carne, subia em ritmo acelerado, de súbito a multidão para, estarrecida diante da visão mais desolante que eles poderiam ter visto naquele momento. Um homem despedaçado pela lepra, envolvido por faixas apodrecidas, cheirando mal por causa das suas chagas, de repente fez o que todo o povo não fizera até aquele momento. Aquela vida desgraçada pelo seu infortúnio desaba em terra, prostrando-se diante de Cristo, sob os olhares aterrorizados dos homens que perderam o brilho da graça diante do medo da contaminação. Viram um ser desprezado, reputado como impuro, separado da sociedade e exilado em cavernas para que a doença o matasse lentamente e a sua sorte, enfim, desse cabo, encerrando seu sofrimento. Sim, viram em silêncio tal homem adorar a Cristo, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Senhor, se queres. Se em teu ser tiveres misericórdia, misericórdia, Senhor, é tudo que quero. Os olhares que outrora estavam sobre tal abominação agora se dirigem ao Senhor, que disse ao povo: Ide, aprendei o que quer dizer misericórdia, quero e não sacrifício. Então, o silêncio é quebrado com um simples sim de Cristo. Ele diz: sim, eu quero, seja purificado. É quando o terror se apodera de toda a multidão, não pelas palavras de Cristo e a cura do homem com lepra, mas pelo fato de que Cristo, ao estender as sua mão, ter tocado em um homem impuro. Que cena magnífica! Um povo dado à tradição e ritos, conhecedora da letra, mas ignorante da graça de Deus, assombrada por ver aquele que outrora despertou em seus corações o desejo de adorar e que agora torna-se cerimonialmente impuro para que um homem impuro se tornasse limpo. Graça e graça. A graça que zomba na face da tradição, que impede a muitos de entrar no reino de Deus,
É a mesma que zomba também da religiosidade farisaica que mata em meio à secura das letras. Ele zomba do inferno que vê uma alma grata por ser tirada de suas teias. Mas ele dá um único conselho àquele homem. Ele disse: vai, não conte a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Me permitem, por um momento, incluir aqui algo que Cristo disse e que cabe perfeitamente neste ato. Olhando em volta, vendo a multidão com as mãos em seus lábios no gesto de espanto, me vêm as palavras de Cristo que eu iniciaria dizendo da seguinte forma: sim, qual é o espanto? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Ele não veio resgatar os justos, e sim os pecadores. E vocês? Quantos leprosos tocastes para que a sua lepra fosse embora? A graça precisa de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima meditação diária.